Olá, amigo internauta! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a análise de variância a 2 critérios. Então, se deu zebra no seu trabalho, pesquise. Quem sabe você resolva. Bom, então antes de mais nada, se você ainda não fez, se inscreve aqui no canal Pesquise, ative as notificações, assim você vai sempre receber os alertas conforme os novos vídeos sejam lançados. E no caso desse vídeo, você tem que assistir até o final, porque você tem que entender que a análise de variância a 2 critérios, ela envolve um desenho experimental complexo que remete a uma análise estatística complexa. Não tem milagre nesse processo. Então, o relatório ele é mais complexo que o normal. Se você não assistir tudo, você pode perder algum ponto importante para analisar os seus dados. Tá? Então, seguindo, utilizando o Sigma Plot 12.0, agora análise de variância a 2 critérios. Bom, beleza pura? Estou aqui com a planilha do Excel aberta aqui, já importada aqui no Sigma Plot. E nesse exemplo hipotético, para vocês entenderem por que 2 fatores, eu quero fazer a seguinte análise com vocês. Eu quero verificar a influência de alguns possíveis fatores que podem influenciar no peso desses indivíduos do meu trabalho hipotético. Então, o primeiro fator que eu vou investigar, que suponho que possa influenciar no peso, é o gênero. Tá? O gênero eu tenho masculino e feminino, acho que ele pode influenciar no peso. Suponho que os homens talvez sejam mais pesados, mas isso a estatística vai dizer. Tá? E se fosse parar só no peso, no gênero, perdão, avaliando a influência do gênero no peso, talvez não, eu nem precisasse fazer uma análise de variância a 2 critérios, eu pararia num teste T para grupos independentes, porque eu tenho só 2 grupos, masculino e feminino, são as minhas variáveis de grupamento, né? Mas não é o caso, porque nesse trabalho eu acho que o gênero influencia no peso dos indivíduos. Mas eu também já andei vendo, existem alguns livros até que falam sobre isso, que o tipo sanguíneo pode influenciar no peso dos indivíduos. Existem dietas específicas para os vários tipos sanguíneos, há quem diga isso. Então eu estou supondo que o tipo sanguíneo também impacte no peso. Quero acreditar que alguns tipos sanguíneos são mais pesados do que outros, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho um desenho, nessa pesquisa, guarde essa terminologia, tá? Um desenho fatorial. Então, eu tenho, nesse exemplo, uma análise de variância fatorial. Eu tenho 2 fatores de estudo. Fator gênero em 2 níveis, masculino e feminino, e fator tipo sanguíneo em 4 níveis, sangue tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. E, portanto, se alguém me perguntar quantos grupos eu tenho, ora, 2 gêneros, masculino e feminino, cada gênero tem 4 tipos sanguíneos, 4 vezes 2, eu tenho 8 grupos nessa minha análise. Daí a necessidade de eu fazer uma análise de variância, porque eu tenho mais de 3 grupos, mas esses 3 grupos estão sendo divididos por meio de 2 fatores de estudo. Fator gênero e fator tipo sanguíneo. Então tá claro para vocês porque é uma análise de variância fatorial e nesse caso, esse é um nome genérico, tá? Análise de variância fatorial. Mas mais especificamente nesse caso a gente vai rodar uma análise de variância a 2 critérios. Tá? É um tipo de análise de variância fatorial. No próximo vídeo eu vou apresentar a análise de variância fatorial, mas uma análise de variância a 3 critérios. E você pode seguir aumentando o número de fatores. É óbvio que vai chegar um ponto em que fica praticamente inviável interpretar esse tipo de análise. Eu acredito que até 3 fatores de estudo ainda seja possível, né? Mas a gente vai começar teoricamente por esse método, esse exemplo que é mais simples, que é o ANOVA 2 critérios aqui nesse caso. Tá? E eu tenho esses 8 grupos. Então eu vou comparar, né, a influência do gênero e do tipo sanguíneo no peso desses caras. Então vamos lá, o passo a passo é bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na aba superior Análises, já tá selecionado aqui, eu clico em Testes, Compare Many Groups e aqui eu seleciono o Two-Way ANOVA, ou Análise de Variância a 2 critérios. Aí ele vai me perguntar qual é o primeiro fator de estudo que eu estou testando. Como eu disse para vocês, o primeiro fator é o fator gênero, eu seleciono. Depois ele quer saber qual é o fator B, e portanto o segundo fator de estudo, aqui nesse caso é o fator tipo sanguíneo. Tá? E os dados
Ou seja, o dado é a variável dependente, aquilo que eu medi na pesquisa, o que eu medi, que eu quero avaliar a influência desses grupos, é o peso. E pronto, agora eu posso clicar em Finish e eu terminei a minha análise praticamente. Tá? Antes que eu termine a análise, ele apresentou esse pop-up para mim, perguntando qual teste de comparação múltipla eu quero fazer. Normalmente eu aceito o Tucker, já expliquei para vocês isso em outros vídeos, né? E aqui eu clico em Finish, ele já me avisa aqui que nessa minha análise eu vou ter interação entre os fatores, e conforme eu for apresentando o relatório para vocês, a gente vai entender o que significa essa interação que ele diz que vai aparecer na análise aqui. Então eu clico em Finish e esse aqui é o relatório final da minha análise de variância a 2 critérios. Tá? Tô ampliando bem o relatório. Então vamos ver aqui no passo a passo que ele apresenta aqui. Bom, primeiro então ele diz que fez aqui um two-way analysis of variance, ou seja, uma análise de variância a 2 critérios. A minha variável dependente, que é aquilo que eu medi, é o peso. Ele fez o teste de normalidade para essa minha variável dependente, os grupos que eu tenho, e ele passou no teste de normalidade. Então ele executou o teste. E aí eu tenho aqui a tabela da análise de variância, que claro, vocês se repararam nos vídeos anteriores, eu explico para vocês aqui nesse canal o que é o mais importante nessa interpretação. Eu não entro no mérito matemático da questão, você tem que saber interpretar o que te interessa dessa tabela aqui. E aqui, o que me interessa a analisar por essa tabela? Primeiro, para o fator gênero, o meu valor de P é menor que 0,05 e, portanto, ele está me dizendo que existe diferença no peso dos dois gêneros. Ponto. O ANOVA não me diz onde está essa diferença, também já expliquei isso em vídeos anteriores. O teste de comparação múltipla vai me dizer, mas aqui de antemão eu já sei que tem diferença dos gêneros. Depois, quando eu olho só o tipo sanguíneo, ele também está me dizendo que houve diferença dos tipos sanguíneos. Então também ele vai precisar rodar um Tucker aqui para eu saber, tá, onde está essa diferença, quem é maior do que quem. Mas aí vem a grande sacada. Tem algumas análises, guardem isso, tá? Que você verifica a diferença dos dois fatores de maneira isolada e para por aí. Você não tem uma interação significativa entre os fatores. E aí você faz o quê? Analisa o teste de Tucker com os fatores isoladamente e está tudo certo. E o resultado encontrado, por exemplo, as diferenças entre os gêneros, elas podem ser extrapoladas para todos os tipos sanguíneos. Ou as diferenças encontradas entre os tipos sanguíneos podem ser extrapoladas, elas servem para os dois gêneros. Mas isso só pode acontecer, você só pode fazer esse tipo de interpretação, esse tipo de extrapolação, quando você não tem uma interação significativa. Não foi o caso aqui. Você tem uma interação significativa. E de uma maneira simplista, quando você tem uma interação significativa, significa o quê? Significa, meu amigo, que provavelmente as diferenças que você vai encontrar aqui entre os tipos sanguíneos, elas não são as mesmas para o homem e para a mulher. Muda o gênero, muda o tipo de diferenças que você encontra entre os tipos sanguíneos. Ou você pode ter um padrão de diferença do outro lado. Por exemplo, você pode ter diferenças entre gêneros no peso, mas só em alguns tipos sanguíneos. Em outros tipos sanguíneos não existe diferença entre peso. Tá? Isso é ter uma interação significativa. Significa que um fator interage com o outro de maneira que conforme você muda um nível de um fator, você muda os resultados da análise. Vamos ver pelo relatório aqui, vai ficar mais fácil da gente entender. Bom, então descendo aqui no relatório, ele faz aqui cálculo de poder do teste. Eu vou explicar mais para frente o que significa isso em outros vídeos. Ele fala que houve diferença entre os fatores, houve uma interação significativa, e aí ele começa com a análise descritiva. E essa aqui é a análise descritiva geral dos pesos. Feminino 61 quilos e masculino 84 em média, isso independente do tipo sanguíneo, tá? Isso aqui são as mulheres da pesquisa com todos os tipos sanguíneos misturados. Aqui são os homens da pesquisa, 84 quilos em média com todos os tipos sanguíneos misturados. E aqui são as médias dos tipos sanguíneos. Tipo sanguíneo A, O, AB e B, mas aqui tudo misturado. Então, por exemplo, essa é a média dos caras com tipo sanguíneo A, mas tem homem e mulher aqui. Tipo sanguíneo B, mas aqui tem homem e mulher. E aqui depois ele faz uma análise estratificada, toda separadinha. Ou seja, que a gente vai utilizar essa análise depois da interpretação dos resultados. Então, gênero feminino, sangue A, 51.
Feminino O, 59. Feminino AB, 65. Feminino B, 68. E aí vai um por um. E o masculino ele pega os 4 tipos sanguíneos, ou seja, eu tenho a análise de média aqui dos meus 8 grupos testados no trabalho. Tá? Isso é o mais importante. E aí eu vou voltar no relatório lá em cima para deixar uma regra importante aqui. Mais uma vez eu não estou entrando em detalhes matemáticos aqui, mas guarde isso como uma regra. Quando você faz uma análise de variância a 2 critérios, ou análise de variância fatorial, seja 2 ou 3 critérios, sempre deve prevalecer na sua interpretação, guarde isso como uma regra, sempre deve prevalecer na sua interpretação a análise da interação se ela for significativa. Tá? E nesse caso, a minha interação ela é significativa, então é ela que eu vou analisar no relatório, não dos fatores isolados. E o sigma ele já me apresenta isso, a análise da interação. Então, a gente vai interpretar esse resultado aqui. Então, por exemplo, olha aqui que legal, ele faz as comparações múltiplas só dentro das mulheres do gênero feminino, ele compara todos os tipos sanguíneos. E depois ele faz embaixo só a comparação do gênero masculino, só entre os homens, também de todos os gêneros sanguíneos. Todos os tipos sanguíneos. Tipo sanguíneo não é gênero, tá? Ok? Então, se você for olhar esses dois resultados dos homens e das mulheres, eles não estão iguais. Então olha aqui, por exemplo, o sangue B e A, eles são diferentes entre as mulheres. Depois, se você quiser olhar na análise descritiva, você vê aqui o B e A, eles são diferentes entre as mulheres. Tá? O B e A também são diferentes entre os homens. Mas, por exemplo, o B e o O, eles são diferentes entre as mulheres, mas o B e o O, cadê? B e O também são diferentes entre os homens. Tem alguma diferença aqui que não existe. O O e o A. Tá aqui, ó. Por exemplo, o sangue O e o A, nas mulheres, ele é diferente. Há diferença no peso entre o sangue O e o A nas mulheres. Então, se eu for pegar aqui, nas mulheres, o sangue O tem uma média 51 e o sangue O uma média 59 nas mulheres. Então, eles são diferentes. Já nos homens, o sangue A e o O, eles não são diferentes. Sacou? Então, por exemplo, no homem, o sangue A tem média 89 e o O 82, e essa diferença não é significativa. Então percebe que eu mudei o gênero, o padrão de diferenças que eu encontrei entre o sangue A e o O mudou. Então isso é uma interação significativa, você muda um nível de um fator de estudo e muda completamente os resultados. É claro que esse aqui é um exemplo hipotético, depois no seu trabalho você vai ter que ter cuidado para interpretar os seus resultados, mas esse é o passo a passo que a gente segue. E depois, essa análise da interação ela é feita no outro sentido. Ele pega todos os tipos sanguíneos um por um e ele verifica se tem diferença entre homens e mulheres, no sangue A, no sangue O, no sangue AB e no sangue B. Nesse caso teve diferença entre os gêneros em todos os tipos sanguíneos, tá? Então você pode depois pela análise descritiva ver aqui qual foi maior, qual foi menor. Mas a interpretação da análise de variância a 2 critérios deve seguir sempre esse passo a passo. Se você não tem interação significativa, beleza, parte para a interpretação do teste de Tukey ou do teste de comparação múltipla dos fatores isolados. Teve interação significativa, que foi o caso aqui, aí a análise fica um pouquinho mais complexa, você vai ter que destrinchar esses dados, esmiuçar mais para encontrar onde estão essas interações e onde estão as diferenças entre os grupos, considerando os dois fatores de estudo e os seus respectivos níveis. Tá? Agora, o que eu digo sempre para os meus alunos é que o que complica uma análise de variância a 2 critérios, ou uma análise de variância fatorial de maneira geral, é quando o aluno, dentro de cada fator de estudo, ele coloca muitos níveis. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse comparar o peso dos gêneros masculino e feminino e dos signos do zodíaco, por exemplo. Pô, caramba, signo do zodíaco eu tenho 12, tá? E gênero eu tenho 2. Já nesse trabalho eu já tenho 24 grupos. E aí, como um dos fatores de estudo, que é o signo do zodíaco, eu tenho 12 níveis, a análise fica muito complexa. Então também guarde isso como mais uma regra. Sempre que no seu desenho de estudo você colocar muitos níveis dentro de um fator de estudo, a sua análise vai ficando cada vez mais complexa. E às vezes as pessoas vêm fazer estatística comigo, eu rodo uma análise de variância 2 critérios, 3 critérios, e o aluno me pergunta:
E agora, como eu interpreto? Eu sempre digo, falo, ó, queridão, toma que o filho é seu. A análise eu fiz, as diferenças são essas, agora como interpretar é com você. E a interpretação vai ficando cada vez mais complexa, cada vez mais difícil, quanto maiores forem os números de grupos que você tiver. Então é importante dizer isso porque no desenho experimental você tem que considerar essa regra. Se você quer uma resposta mais pontual da sua pergunta, coloque a menor quantidade de fatores de estudo que você puder colocar no seu desenho experimental e dentro de cada fator, coloque a menor quantidade de níveis que você puder colocar. Tudo bem, espero ter sido claro. Então, no Sigma Plot 12.0, essa foi a análise de variância a 2 critérios. Fechou, amiguinho? Beleza, então se você tem algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui embaixo, com certeza todos eles vão ser lidos. Se gostou do vídeo, clique no joinha aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe com os colegas e a gente se vê no próximo vídeo. Mas lembre-se sempre, pergunte, mas para responder, pesquise.